Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, estou aqui em Campina Grande, na Paraíba. Esse é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, qual participamos. E quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos as palestras, passes e depois nós fazemos os atendimentos individuais, tá? Pessoal, nós fizemos o prefácio do livro Intercâmbio Mediúnico, que nós iríamos até dar continuidade, mas aconteceu um porém, né? Nós estamos um pouco com dificuldade de tempo, e esse livro Intercâmbio Mediúnico não tem PDF, né? Tudo eu tenho que digitar para depois fazer aqui os slides para vocês, porque eu gosto de fazer o estudo assim. Acho que é interessante vocês irem lendo também, né? Eu acho mais produtivo isso, né? Mas assim, como eu estou com um pouquinho de falta de tempo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos terminar primeiro o livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu quero ver se eu uso, vamos ver se dá para a gente fazer assim. Na terça e na quinta a gente ir acelerando esse livro para a gente terminar primeiro esse livro. Para mim, esse livro é mais fácil de preparar para vocês, porque tem o formato virtual e também a gente usa um resumo aí que ajuda bastante, tá? Então vamos fazer assim, a gente acelera esse livro Nos Domínios da Mediunidade, depois a gente termina e a gente dá sequência num outro estudo, tá bom? Então vamos em frente. Esse livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, como qualquer outro do André Luiz, tem uma vibração maravilhosa, né? Eu, pelo menos, sinto muito positiva a vibração dos livros do André Luiz, né? Eu me identifico muito com o trabalho dele. E nós vamos começar um novo capítulo, né? Capítulo 23, Fascinação. Então vamos lá. O livro do André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, né? Então, terminando o atendimento à primeira mulher, qual a primeira mulher que ele está falando? Aquela mulher que deu uma comunicação que na verdade não era uma comunicação mediúnica, era um transe anímico, né? Que a gente estava falando. Aí o Raul Silva acabou de atendê-la, falou da importância do perdão, tal, e aí aqueles conteúdos se apaziguaram. A mulher fez uma prece junto com o Raul Silva, repetindo as palavras que ele pronunciava, e aí aqueles conteúdos foram se atenuando, ela foi saindo do transe, e ok, né? Terminou ali aquele auxílio à mulher. Mas aí outra mulher que estava participando da reunião mediúnica também, para se tratar, né? Porque aqui nós estamos vendo alguns casos de pessoas que estavam participando na reunião mediúnica, como o André Luiz sugere, né, no livro Desobsessão, que você tem o pessoal que senta ali nas cadeiras em torno da mesa e você tem um banco ou algumas cadeiras em separado, para que algumas pessoas que estão em tratamento, não muitas pessoas, né, de uma vez, possam observar e possam se tratar, recebendo o auxílio, né, do grupo que está ali. Isso de fato ajuda. A presença física da pessoa, em muitos casos, realmente ajuda. Não são quaisquer pessoas que nós vamos levar para a reunião mediúnica. Isso obedece a um certo critério, né? Tem casos que não é produtivo, outros já são mais produtivos. E aí a experiência que a gente tem é que vai ajudando muito para que a gente faça essa triagem, né? Ok? Então essa outra mulher que estava ali para ser ajudada, que o André Luiz está falando aqui, né? Então, terminado o atendimento à primeira mulher, outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado, né? Quer dizer, outra mulher entrou em transe em seguida ao atendimento daquela outra, né? Da primeira lá. Você vê que coisa, né? Eram pessoas que estavam ali para ser atendidas, para receber o tratamento, né? Mas ela entrou em transe, né? Transe agitado, ela ficou agitada. Ela levantou-se de maneira esquisita, olha, chegou a levantar a mulher, né?
e rodopiando sobre os calcanhares como se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Né? Então, é uma situação até que a gente não costuma ver nas nossas reuniões mediúnicas, né? Mas é um trabalho de ajuda, eles estão ali para ajudar a quem está precisando, né? E a mulher então se levantou em transe, né? E rodopiando sobre os calcanhares, caiu no chão em convulsões. Você vê que é uma situação, né, de uma mediunidade, provavelmente, vamos ver aqui na sequência, né? De uma mediunidade, mas de uma situação realmente desequilibrada, né? De uma pessoa que não está com a sua mediunidade educada. Porque o médium, a primeira coisa que ele aprende, ou das primeiras coisas que ele aprende, é que ele não pode se movimentar ao bel prazer do espírito. Né? É uma das primeiras lições. O médium não pode ficar se movimentando ao bel prazer do espírito, da entidade que ele está percebendo. Então, se a entidade quer movimentar os braços, bater em alguém, o médium tem que segurar, tem que sustentar aquilo. Se o espírito tem vontade de levantar da cadeira, ou de virar a mesa, ou de fazer qualquer coisa, barulhos estranhos, tal, o médium precisa, né, conter esses ímpetos. Mas aqui é uma senhora que está vindo em busca de ajuda. Certamente alguém que está incorporando em outros lugares, que está dando trabalho, está se descontrolando, e que resolveram levar para a reunião mediúnica para receber ajuda dentro de uma reunião mediúnica. E ela está ali justamente para receber ajuda, né? Ok? Só que só estou dando um parâmetro para vocês que isso não é o comum nas reuniões mediúnicas, não é o que acontece todo dia. É uma situação, né, diferente aqui, de uma necessidade muito grande de alguém que ainda não se controla em termos mediúnicos. Com o tempo, por exemplo, uma mulher assim, participando com a gente vai orientando, né, a gente vai explicando, tá? Com o tempo ela vai assumindo o controle das suas faculdades, né? Ela vai assumindo o controle. No início é mais difícil. Quando ela começa a buscar a casa espírita, começa a buscar as reuniões, né? É mais difícil. Por quê? Porque geralmente a pessoa vem já com a mediunidade aflorada, uma mediunidade descontrolada e com muita energia mediúnica acumulada. Às vezes ao longo de anos, né? Ela vem produzindo força mediúnica e não vem gastando da forma adequada, né? Através do bom exercício da mediunidade, do exercício equilibrado e tal, né? Certo? Então ela, com algum tempo, ela vai se equilibrando e vai aprendendo a controlar mais determinados impulsos do espírito, tá? Isso é o que a gente observa, né? Ok, então vamos lá. A enferma jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra. Quer dizer, ela estava mesmo influenciada, né, por algumas entidades, não era uma ou outra, né? Sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que ao enlaçá-la, olha só, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. Então, André Luiz nos falando, né? Você vê que ela estava mesmo sob o império de algumas entidades da sombra, em especial uma determinada entidade, que estava enlaçando ela. Né? Estava enlaçando, laço, né? Estava ali prendendo ela, constringindo ela de algum modo. E o André Luiz percebeu que, ao fazer isso, o desejo dela, da entidade, era aniquilar a vida dessa mulher, né? Isso é algo extremamente comum. Das pessoas que nos procuram na casa espírita, que vão levando uma porção de problemas, de dificuldades, de doenças,
de desequilíbrios emocionais, de pesadelos, de dificuldades familiares, e é muito comum por detrás de todas essas dificuldades existirem várias entidades querendo aniquilar a vida da pessoa. É das coisas mais comuns que existe, pessoal, tá? E às vezes a pessoa já correu o trecho, né? Ela já procurou ajuda, foi para todo lado, foi para o padre, para o pastor, para o médico, o psiquiatra, fez exame, foi daqui, foi dali e tal, buscou e nada de melhorar, né? E nada de mudar. Aí muitas vezes ela experimenta buscar a casa espírita, né? Experimenta buscar o auxílio do espiritismo, né? Da desobsessão, que é uma das atividades mais importantes da casa espírita, porque se as pessoas chegam vivenciando esses problemas de obsessão, das atividades mais importantes da casa espírita é a desobsessão, né? Porque é onde nós começamos a desafogar as pessoas, é onde nós iniciamos o tratamento, aliviando um pouco aquele sufoco que a pessoa está sentindo espiritual. Né? Por isso que o Emmanuel chega a dizer que toda casa espírita deve ter pelo menos uma reunião de desobsessão, porque senão ela não dá conta das necessidades que chegam, né? Ou não vão chegar das necessidades. Só vão pessoas que estão razoavelmente bem, que não vão precisar de um aparato maior, de uma estrutura desobsessiva maior, né? Ok? E a casa espírita ela precisa se estruturar de um modo a atender todo tipo de auxílio que seja preciso, né? Ela precisa ter a capacidade de ajudar os casos que lhe chegam, né? Certo. Ok. Muito bem, vamos lá, né? Vamos ver aqui então, né? Quase que uivando, olha só a situação da mulher, né? Quase que uivando a semelhança de loba ferida. Gritava a debater-se no piso da sala da reunião mediúnica, né? Sob o olhar consternado de Raul, que exorava a proteção da bondade divina em silêncio. Quer dizer, o Raul é o doutrinador, né? O doutrinador que está ali conversando com os espíritos, está dirigindo a reunião, ele estava ali olhando, apiedado, consternado, né? A dificuldade da mulher, né? Que é um caso difícil. Isso nos condói muito, né? Quando chegam casos assim de maior gravidade, né? Se bem que tem casos que nem aparentemente, às vezes não aparenta ter gravidade, mas às vezes são bastante graves. Às vezes casos que a pessoa não está caindo no chão, ela não está se debatendo em doenças muito afligentes, mas ela está sentindo às vezes uma pressão espiritual gigantesca, batalhando contra uma obsessão, uma depressão, né? Às vezes lidando com problemas espirituais bastante sérios, né? Às vezes não consegue dormir, uma insônia terrível. Muitas insônias se desenvolvem como fuga do contato com certas entidades ao dormir, né? Então a pessoa vai percebendo que está cercada de entidades que lhe querem mal e começa a buscar, no ficar acordado, a fuga para não entrar em contato com essas entidades, né? Só que aí nós precisamos buscar a leitura elevada, precisamos buscar a prece várias vezes por dia, né? Pedimos ajuda na casa espírita, né? O atendimento fraterno, tomarmos o passe, né? O evangelho no lar, tudo isso vai ajudando, né? A leitura antes de dormir, tudo isso vai ajudando na melhoria
das condições do ambiente da pessoa e também vai ajudando essas entidades com o tempo, né? Isso vai sendo possível, né? Mas aqui no caso, a mulher, você vê, ela estava uivando à semelhança de uma loba ferida. Você vê aqui a situação? Gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul. A mulher fazer isso, muitas vezes nos grupos mais maduros, nos grupos mais experientes, às vezes essa situação, os espíritos podem até permitir certas situações que o grupo sabe que está tendo a ajuda necessária. Porque senão, às vezes, grupos mais inexperientes, o pessoal já acha, mas cadê o controle espiritual? Cadê a ajuda espiritual, né? Que deixou a mulher cair no chão daquele jeito, né? O pessoal fica meio assustado, né? Então, grupos mais inexperientes é assim, né? Qualquer situação diferente, eles já acham que não está tendo proteção, já desconfia da proteção espiritual. E nós não podemos desconfiar da proteção espiritual, nunca, né? Você vê aqui no caso, não está faltando ajuda, não está faltando proteção espiritual, não está faltando nada aqui. Inclusive o André Luiz está, o Aulus, que é um espírito de uma condição diferenciada em termos evolutivos, estão ali presentes. A equipe que ajuda essa reunião está ali ajudando. Não obstante, até para mostrar para o André Luiz certas situações, eles faziam muito isso. Né? A gente vê na obra do André Luiz que certos fenômenos que eles permitiam, até dessas convulsões, da pessoa cair, eles permitiam, a espiritualidade permitia até para o André Luiz observar o que acontecia com certas presenças e com certos obsediados. Para quê? Para colocar nos livros para nós. Porque às vezes são crises que a pessoa tem várias vezes por dia fora do centro, né? Mas ali estão mostrando para o André Luiz para que ele escrevesse para nós, para que nós entendêssemos a importância de buscarmos os tratamentos, a elevação, o autodomínio, né? Então a gente vê nitidamente isso, que muitas coisas eles iam demonstrando para o André Luiz. Porque o André Luiz, já nessa hora aqui, ele já era conhecido já como um repórter da vida espiritual. Né? Ele já era conhecido no plano espiritual. Onde ele ia, os espíritos já falavam certas coisas, já avisando ele colocar, porque sabiam que ele estava colhendo material para colocar nos livros. Né? Então, até o espírito até às vezes falava, diga aos nossos irmãos, né, encarnados, tal. Entendeu? Então a gente vê claramente isso, né? A Madalena colocou, isso é complicado, né? Ter que tomar remédio para dormir, né? A Suzana também, Suzana Dias, né? Falando, né? Que tem que tomar remédio para dormir e tal. Muita gente toma, né? Haja visto aí os Rivotril da vida que tem uma quantia vendida anualmente aí extraordinária, né? O Rivotril, as drogas psicotrópicas, né? Principalmente que visam sono, desligar a pessoa, né? São consumidas em larga escala, né? E muito é por causa disso, né? São os desequilíbrios espirituais. E aí as pessoas começam a buscar as alternativas medicamentosas, que podem ser necessárias, mas nós devemos buscar também o tratamento espiritual. Nós devemos buscar os tratamentos variados, né, psicoterápicos, energéticos, que quisermos buscar, homeopáticos, né? Devemos buscar os tratamentos que achamos por bem buscar, mas não deixarmos de lado o tratamento espiritual propriamente dito, né? Esse tratamento profundo que vai nas causas. Por quê? Porque as causas são os problemas que a gente gerou para certas pessoas no passado e hoje essas pessoas vêm no nosso encalço. E até mesmo quando não se trata dos espíritos,
Os conflitos que a gente vive, muitos são de ordem do passado, a se refletirem no presente, através de depressões, através de transtorno bipolar, através de vários problemas, ansiedades e vários outros problemas aí, que são devidos a desequilíbrios que nós geramos para os outros no passado. E aí nós não fomos justiçados no passado e nós transferimos para o presente passarmos por certos desequilíbrios, né? Do psiquismo, da emoção, o complexo de inferioridade, né? Tem tantas coisas que acontecem, né, pessoal? Tantos problemas, né, que a gente acaba vivendo que são reflexos do passado, né? Então, o Raul Silva, ele via a situação da mulher e estava orando, pedindo a proteção, a bondade divina em silêncio, né? A pobre doente adquiria animalesco aspecto, apesar da proteção generosa dos sentinelas da casa. Tá? Que o André Luiz até fez questão de colocar, de frisar isso aqui. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes pessoas inexperientes ou grupos inexperientes já achariam que, ai meu Deus do céu, socorro, né? O grupo está sem proteção, tá sem ajuda, porque a pessoa se assusta facilmente, né? Quando ela não tem experiência, né? Mas a gente tem que desenvolver a fé, né? Então, apesar da ajuda dos sentinelas, da proteção, ela estava vivendo um fenômeno ali que era o fenômeno que ela vivia certamente, cotidianamente, né? Adquirindo um aspecto animalesco, né? Você vê que a situação era feia, né? Aulus e Clementino, o Aulus é o mentor do André Luiz e o Clementino é o mentor da... É o mentor da reunião ali, né? É o dirigente. Pessoal, se eu não responder alguma pergunta, eu toda hora tô tendo que entrar e sair aqui do vídeo, porque justamente ele para, sabe? Ele para, eu tenho que sair e entrar para ele correr os comentários de vocês, viu? Então, às vezes eu vou olhar aqui, eu não vejo comentário, eu saio, entro, aí tem um monte de comentário, tá? Então vocês desculpem aí que... Deixa eu ver o que vocês colocaram, né? Síndrome do pânico, exatamente, Elizabeth. É a síndrome do pânico também, tá? Né? Essa ansiedade generalizada, né? Que não tem um objeto propriamente, né? É um medo, uma fobia generalizada que a gente acaba chamando de pânico, né? Porque não tem um objeto, parece que está no ambiente. E é muito comum em pessoas que estão sofrendo influência espiritual. Pessoas que têm uma mediunidade, têm uma sensibilidade, mas não sabe que tem, e começa a dar a impressão que vai morrer, a impressão que, né? Dá um medo muito grande e tal, e essa sensação de morte, né? Então precisa muito do passe, precisa da desobsessão. É lógico, o estudo é muito bom, é excelente, né? Se a pessoa tiver condição de ir estudando, lendo, a leitura é extraordinária, terapia diária para nós, né? Cotidiana, muito importante, né? Ok. A Marli colocou, pergunta eu fiz psicofonia em sonho. Faz de novo aí porque eu devo ter perdido, porque aqui, como eu disse, né? Tá difícil de rolar aqui né? Se você colocou, me explica melhor o que você falou da psicofonia em sonho, tá? Marli. Ok. A Madalena. Alexandre, eu tive um sonho essa semana e aconteceu. Você vê, né? Um sonho premonitório, né? Você tem um sonho prevendo, né? De pré-cognitivo, né? Você tem um conhecimento anterior ao acontecimento do fato, né? Você tem a informação antes do fato. Isso acontece muito também, né?
Então, se eu não ler aí, vocês colocam de novo a pergunta, viu, pessoal? Faz que nem Jesus falou, vocês batem a porta até a porta abrir, tá? Então, vocês desculpa aí, mas é como eu disse, estou tendo uma certa dificuldade aqui, que não está aparecendo todos os comentários, eu tenho que sair e entrar de novo aqui, tá? Ok. A Olga também tem ansiedade e pânico, mas tive que saber lidar com a situação. Então. A gente tem que buscar força, né, Olga? Tem que buscar força, tem que orar, pedir ajuda e buscar ajuda, né? Se tiver uma casa espírita por perto, ajuda bastante. Né? E também é muito importante o trabalho psicoterápico, né? Porque, tá, nós sofremos influências, mas as influências, frequentemente, elas estão explorando determinados temas que são conflitos para nós, que nós temos conflitos no nosso íntimo, e certos espíritos estão se ligando a nós através dos conflitos mantidos. Problemas conjugais, problemas profissionais, problemas afetivos de modo geral, financeiros e tal, tal, tal. E eles acabam explorando certos conflitos que nós vivemos intimamente. Tá? Então não é só espiritual ou só psicológico. Né? Você encontra geralmente as duas coisas associadas. Por isso que os tratamentos muitas vezes exigem justamente essa associação, né? De tratamento espiritual com psicoterapia. Tá? Ok. A Giovana colocou: eu tive um sonho que estava falando com o preto velho do meu terreiro. Ele me falou que eu estava em desdobramento, que era para eu não demorar muito a voltar para casa. Isso pode ser real? Sim, você participa num terreiro de Umbanda, é isso, né? Que lidam com a mediunidade, também acreditam, né, na vida após a morte e tudo mais, na mediunidade e tal. Isso que você falou pode acontecer, sim, né? De você se desdobrar, né? De você sair do seu corpo, né? E você estava conversando com ele, tá? Com esse preto velho, né? Você estava desdobrado e conversando com ele. Aí ele falou para você voltar, você não demorar, voltar para sua casa. Isso acontece muitas vezes. Por quê? Porque nós nos desprendemos do nosso corpo físico praticamente sempre que a gente dorme, ou quase sempre, mas geralmente o corpo anestesia, né? A gente dorme e é normal o espírito ficar livre, tá? E ele vai em busca daquilo que lhe interessa. Você, como participa de um centro de Umbanda, né? Você procura os personagens, os trabalhadores, aqueles espíritos que participam dentro do universo que você vive, que é esse universo da Umbanda, né? Então, pode acontecer sim, né? Ok. Certo. A Olga colocou: sim, é na casa espírita que vou buscar forças. Faço tratamento espiritual de 3 em 3 meses, fluidoterapia, né? Isso. Faz o tratamento espiritual, mas mantenha, viu, Olga? Mantenha a sua constância na casa espírita. Eu sugeriria para você, se você me permite, tá? Não vá buscar a casa espírita só de 3 em 3 meses, não, viu? A sugestão, tá? É provável que você não faça isso, né? Mas só para ficar claro, assim, para quem está ouvindo, né? Que é muito melhor quando você mantém a constância, né? Não deixa esse intervalo, né? Porque às vezes no intervalo, você vai, busca, melhora, aí melhora, depois você se afasta, piora de novo, às vezes fica até pior do que antes, né? Então é interessante que a gente mantenha a regularidade, porque a constância daquilo que nos faz melhorar
é que vai manter a nossa melhora. Tem muita gente que não entende isso. Por isso que eu estou frisando aqui, mesmo que não seja o seu caso. Mas às vezes a pessoa busca e aquilo que a fez melhorar, depois ela para. Aí o que acontece? Aí volta de novo. Nós temos que aprender a buscar e a manter aquilo que nos faz bem. Porque aí, o que que nós fazemos? Nós mudamos a nossa estrutura. Nós mudamos o nosso hábito. Ah, antes eu não tinha hábito de ir no centro. Agora eu tenho, porque eu precisei, eu busquei, melhorei, agora eu vou sempre. Para quê? Para continuar ficando bem. Por quê? Porque é algo que nos ajuda. Você continua aprendendo, continua convivendo, continua tomando paz. Aí de pessoa que vai para receber, você começa a ir para ajudar. Aí você entra numa outra fase do tratamento, que é a laborterapia, né? Quer dizer, você começa a trabalhar para ajudar, né? Você começa a colaborar e aí você vai se mantendo bem agora, não mais só recebendo, você vai para ajudar, né? Na verdade, esse é o grande salto. Esse é o grande salto que nós damos, né? É quando nós vamos saindo da condição de necessitados para auxiliadores, né? Quando nós vamos saindo da posição do que recebe o passe para aplicarmos também o passe. Vamos saindo da posição dos que passam pelo tratamento da desobsessão para ajudarmos nos tratamentos de desobsessão. Aqueles que são ajudados pela mediunidade de outros, agora outros vão receber auxílio através da minha mediunidade. Entendeu? Eu fui assistir palestra de alguém, com o tempo eu posso ser a pessoa a fazer a palestra. É lógico que vai ter o tempo, né? De estudo, mas todo mundo que trabalha no espiritismo hoje, algum dia chegou à casa espírita necessitado. Tá? Isso é o mais comum, né? Tá? Certo? A Cidinha colocou: eu desdobro em casa, mas segundo me informaram, não devemos desdobrar em casa, porém só consigo em casa. Cidinha, a questão assim é que, veja bem, é como eu disse, se você deita para dormir e você desliga do seu corpo, você está em casa, você vai dormir toda noite na sua casa, né? Tá lógico que tem pessoas que têm uma facilidade, vai assistir televisão, dorme ali na televisão, já desdobra. Já sai para dar umas voltas espiritualmente, já é normal, entendeu? Agora, o que acontece é assim, você tem uma potencialidade interessante, você tem uma facilidade de se desligar do seu corpo, que geralmente as pessoas mais sensíveis, mediunicamente, elas têm essa facilidade. Ou as pessoas que têm essa facilidade, elas geralmente são mais sensíveis. Entendeu? Então, assim, provavelmente você não tem só essa facilidade, você tem outras também no campo mediúnico. Provavelmente. Tá? Aí que tá de você, às vezes, usar isso de uma outra forma, né? Usar essa facilidade, essa sensibilidade, às vezes no contexto de uma reunião mediúnica, não sei se você participa ou não, né? Mas eu diria, vai se aproximando, para que você possa adestrar a sua faculdade, as suas faculdades mediúnicas, no contexto seguro da casa espírita, sob a orientação dos bons espíritos, na companhia dos amigos do plano material, entendeu? E isso é mais interessante para você. Às vezes até vai diminuindo esses fenômenos em casa. Por quê? Porque você vai canalizando as suas forças mediúnicas, os seus potenciais para o ambiente da casa espírita, tá? Então eu diria para você pensar sobre isso, tá? E não acha que não tem jeito, porque tem jeito sim, é só você querer buscar, que isso, os espíritos vão ajudando a disciplinar para que os fenômenos só ocorram num determinado contexto, quando precisa, por exemplo, né? Num contexto terapêutico da mediúnica, né? Por exemplo, tá?
Ok. O Evandro colocou, como descobrir quais meus obsessores? Olha, Evandro, não é bem por aí, tá? Não é descobrir quais os meus obsessores, né? Nós não vamos pessoalizar a coisa de modo que você saiba exatamente quem são os seus obsessores, quais são, de que jeito são, tá? O mais importante é você ficar bem. O mais importante é você ficar bem, não é descobrir quem está perseguindo você, por que está perseguindo, até porque saber exatamente quem e por quê é acessar o domínio das recordações, recordações essas que você não tem por um motivo, entendeu? Ok? Você não tem essas recordações por um motivo. E um motivo muito forte para que você tivesse a tranquilidade de estruturar uma nova vida, né? Iria sofrer o impacto dele sim, mas sem saber ao certo porquê, mas podendo reestruturar a sua vida, seus hábitos, seus conceitos, as suas escolhas, entendeu? Buscar o bem, tá? Até ajudar esses espíritos que estão próximos a você, entendeu? Então, o mais importante não é saber quem, por que exatamente, não. Porque sabermos isso seria entrar no domínio de certas recordações, que é bom, na maioria dos casos é bom nem saber, tá? Na maioria dos casos, né? Ok, pessoal? Vamos um pouquinho mais aqui. Ok. Então a mulher adquiriu um aspecto animalesco, né? Apesar da proteção dos espíritos amigos e tal. Aulus e Clementino, usando avançados recursos magnéticos, né? Magnético da energia magnética, todos nós temos forças magnéticas, né? Nós aqui na matéria e os espíritos no plano espiritual. Forças que a gente usa no passe, né? Você vai aplicar passe e você está transmitindo forças magnéticas. Nós aqui é a união dos espíritos, da energia deles com a nossa, né? E os espíritos, a energia deles e também a acrescida de outros, às vezes até que estão ajudando eles, eles não estão vendo também, porque existem várias dimensões, né? Nós nos ajudamos em todas as dimensões, existe uma ajuda, né? Ok? Então eles começaram a usar recursos magnéticos na mulher, né? Os espíritos amigos, né? Interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se da enferma, que continuou, mesmo assim, dominada por ele, a estreita distância. Então vejam que eles, através de recursos magnéticos, eles afastaram, eles constrangeram a entidade a se afastar da mulher. Mas a mulher, ela estava ainda dominada pela entidade a certa distância. Por quê? Porque estava ligada a ela vibratoriamente, né? Estava ligada à sua energia. Porque na obsessão você tem uma ligação mental, energética, você tem uma ligação que vai se construindo ao longo do tempo, né? Então vamos ver o caso dela aqui, como é que continua, né? Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se, rente ao marido, que o marido dela também estava participando. O assistente explicou: é um problema complexo de fascinação. É um problema complexo de fascinação. Por que fascinação, né? O Aulus estava explicando para o André Luiz e para o Hilário. Por que fascinação? Fascinação seria o segundo nível, vamos dizer assim, da obsessão. Você tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? E na fascinação, o espírito vai dominando o pensamento da sua vítima. Existe um aprofundamento nessa influência, de modo que ele passa a dominar o pensamento da vítima, impondo o seu desejo sobre o desejo da vítima, impondo os seus conceitos, o seu modo de
de pensar, né? E vai induzindo a pessoa a determinadas situações, né? Nós vamos entender através da hipnose, tá? Nós vamos entender na sequência aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui então esse parágrafo aqui, né? Então é um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. Então aqui é um processo de vingança. É um processo realmente que eles querem destruí-la, se vingar de algo que ela fez para algum deles ou para alguns deles, a gente não sabe, né? Mas são vários espíritos, principalmente um, que deve ser esse hipnotizador aí, que está impondo. Por que impondo? Porque na hipnose você tem uma mente se controlando uma outra mente. Ou uma mente controlando várias outras mentes ao mesmo tempo. Tá? Você tem pessoas na mídia, na música, né, que tem um poder hipnótico tremendo, de hipnotizar multidões. A gente vê até num dos livros do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele chega no carnaval, eles vão para ajudar no Nordeste, uma certa cidade do Nordeste, em meio ao carnaval. Aí o instrutor até fala, olha, nós estamos vendo aqui os hábeis hipnotizadores das massas, né? Tanto que tudo que a pessoa fala ali no microfone, as pessoas fazem. Agora levanta a mão, pessoal. Agora dá um pulinho pro lado, o pessoal dá um pulinho pro lado. Agora não sei o que, dá um gole na cerveja. E assim vai, né? Vocês entendem? Então, são os hipnotizadores das massas, né? Mas você tem aqueles que hipnotizam individualmente, né? Quando uma pessoa tem muita ascendência sobre uma outra pessoa, às vezes tudo que ela fala, a pessoa obedece maquinalmente. Ela nem pensa. Falou, ela já faz. Está sob uma ação hipnótica. Jesus tinha um grande poder hipnótico. Jesus tinha um grande poder hipnótico, talvez o maior que já foi visto aqui na Terra. Só que ele usava o seu poder hipnótico para o bem. As histórias que ele contavam eram hipnóticas. Ele atingia o inconsciente das pessoas através das suas metáforas, através das suas parábolas, né? Ele tinha os seus olhos eram hipnóticos, a sua palavra era hipnótica. O seu andar, né, pelo que dizem, da postura dele, né? Tudo nele era hipnótico. As pessoas se sentiam, né, tocadas, elas se sentiam atraídas pela sua energia, entendeu? Só que Jesus usava para o bem. Tanto é que as pessoas, de ouvirem o que ele falava, registraram tudo, guardaram isso na memória. Mesmo que a gente falar que, mas teve erros daqui e dali, a gente não sabe exatamente, né? Mas o fato é que registrou-se na história. E 2000 anos depois nós estamos lendo ainda os evangelhos, né? Vocês entendem o poder que Jesus teve, né? Só que Jesus, ele não abusava do poder mental. Porque muito da hipnose é o poder mental de uma mente sobre outra mente. Mentes mais robustas, e isso nós temos também no umbral. Nas trevas nós temos mentes robustas também, com grande poder de influência, que usam para o mal. Todos os processos obsessivos praticamente, nós vamos encontrar processos hipnóticos na base da obsessão, no mecanismo ali, né, que vai aprofundando a obsessão, tá? No caso de Jesus, ele fazia o contrário, né? Era para desobsediar as pessoas. Então ele contava as historinhas, porque as historinhas, as parábolas, elas eram profundamente terapêuticas, né? Então a oratória de Jesus era terapêutica. E chamava as pessoas à libertação
das obsessões que elas já viviam, que elas já sofriam, tá? Ok? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Então, ele disse, né, que a irmã estaria controlada por terrível hipnotizador desencarnado, né? Um processo de vingança, ok? Mas ela pode sair dessa hipnose, tá? Nós podemos sair. A desobsessão, ela ajuda muito a sairmos dessa hipnose, tá? O passe ajuda muito. Aí, desligando essas ligações mentais, vibratórias nossas, com as entidades, a própria palestra, né? Mudar os pensamentos, né? Na nossa mente, alterar a atitude mental já vai favorecendo a saída da hipnose que nós vivemos, tá? Que podemos viver, né? Nas obsessões, tá? No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão, né? Quer dizer, o objetivo dele, do espírito, desses vários espíritos, é humilhar a mulher. Ora, se eles estão fazendo ela entrar em crises em que ela parece uma loba uivando, você imagina como é que eles expõem a mulher publicamente, né? O objetivo é humilhá-la, é destruí-la. Por quê? Muitas vezes eles começam humilhando a pessoa, fazendo ela ter crises, né, em público. Aí a pessoa, ela volta da crise, ela não lembra o que aconteceu. As pessoas contam para ela, fica super chateada, chora, não sabe o que faz, fica confusa, pensa em se matar, pensa em tomar remédio, pensa em, né? E vai num processo de adoecimento. E frequentemente vai caminhando para um processo de alienação, se não tiver o tratamento necessário, né? Então eles vão induzindo a pessoa a situações vexatórias, de vexame, né? Situações vexatórias, para que a pessoa se entristeça, a pessoa desanime, a pessoa ela mesma comece a trabalhar pela sua autodestruição. Esse é o caminho geralmente que eles fazem, né? Quando eles querem destruir alguém, quando querem que alguém se mate, por exemplo, né? Por isso que buscar ajuda nesses casos é extremamente importante e urgente, né? Extremamente importante. Certo. Magali colocou, tem uma pessoinha muito querida na família que ouve vozes e manda ela se suicidar. Ela suicidar-se de hipnose, quando passa ela não lembra. Então, ela é médium, né? Se ela está ouvindo, ela é médium, tá? E lógico que eles vão induzindo a pessoa. Eles vão induzindo. É um processo, é um mecanismo hipnótico em que eles sugerem para a pessoa, eles ficam sugerindo coisas. Você não vale nada, você é um zero à esquerda, faz tal coisa. Às vezes a gente conversa com eles no plano espiritual, quando a gente desliga do corpo, e eles fazem a nossa cabeça, e quando a gente volta para o corpo, está com alguns pensamentos fixos. Às vezes a vontade de se matar, às vezes alguma outra coisa, que é uma indução já, uma sugestão deles, que nós guardamos no inconsciente como se fosse uma ordem que nós temos que obedecer. Só que nós não temos que obedecer, nós temos que parar e pensar. Opa, mas por que eu estou com esse pensamento aqui fixo, que eu devo fazer algo? Aí pede ajuda, faz uma prece, pede ajuda espiritual, vai no centro, pega um livro, leia, vai tentando mudar esse... né? A leitura antes de dormir é muito importante, porque ocorre o contrário, né? Nós somos auxiliados pelos bons espíritos e voltamos com pensamentos positivos. Há uma outra programação no nosso inconsciente, uma programação positiva.
Uma boa coisa para a gente fazer é justamente essa autossugestão positiva. Quando você se vê com muita coisa negativa na sua vida, muita coisa não dando certo, muito pensamento negativo, você tem que começar a usar as frases positivas, até como Joana de Ângeles recomenda, porque ela sabe que é uma técnica que quebra aquela hipnose anterior e vai induzindo você ao contrário, uma situação positiva, saudável. Né? Então, ao invés de você ficar repetindo para você mesmo frases autodepreciativas, frases deprimentes, que só vão induzindo cada vez mais a doença, o desequilíbrio, né? Aí você tem que começar a usar o contrário, para ter um resultado contrário. As frases têm que ser ditas na forma positiva, entendeu? E aí começa a mudar aquele comportamento que você não estava conseguindo alterar, né? Aí começa a mudar, tá? Para o melhor. A minha filha vê pessoas, o que é isso? É mediunidade, Elizabeth. É como eu disse, para Magali, é mediunidade, né? E a pessoa que percebe mais, porque é médium, ela muitas vezes fica mais suscetível à influência desses irmãos. Por quê? Porque ela recebe mais facilmente essas sugestões. Porque a pessoa que não percebe quase nada espiritualmente, ela é refratária, vamos dizer assim, né? Parece que aquilo não atinge ela, né? Agora, a pessoa que percebe mais, a gente precisa tomar mais cuidado. Por quê? Porque mais facilmente ela pode ser induzida mesmo, né? Às vezes fica aquele pensamento, faz tal coisa, bate a cabeça, Aí a pessoa não sossega enquanto não faz isso, enquanto não se corta, né? Quantos jovenzinhos hoje, quantas meninas, quantos rapazes estão se cortando. Isso é pura indução espiritual, obsessiva, né? Hipnótica. Né? O pessoal está sendo induzido. Ah, mas é porque viu lá no YouTube, não sei quem falou. Está sendo induzida pela pessoa do YouTube. As entidades vão se utilizando de quem permite ser utilizado. Hoje em dia você tem muitas pessoas formando opinião que estão recebendo intuições negativas de espíritos que querem induzir muitas pessoas ao desequilíbrio, né? Induzir muitas pessoas à morte, à automutilação. Então nós temos que tomar cuidado mesmo, né? Vigiar as nossas crianças, porque senão quem segura isso aí, né? Temos que protegê-los mesmo, né? Então, no ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la utilizando da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, na casa espírita, em transes como este, seria a vítima integral da licantropia deformante. Né? Então veja bem, né? Se ela não estivesse buscando ajuda, às vezes a pessoa busca ajuda, incorpora, dá um trabalho lá e tal, né? E o pessoal acha ruim, mas se não fosse isso, se a pessoa não estivesse buscando, e se a casa espírita não estivesse acolhendo e tratando, mesmo com toda a dificuldade, talvez ela estivesse num sanatório, né? Com a licantropia, é um fenômeno, a pessoa começa a entrar a esquizofrenia, a pessoa vai assumindo, em muitos casos, a pessoa começa a assumir a forma de um animal. Tem até um filme que chama Bird, né? Pássaro. É que é um rapaz que no hospital psiquiátrico lá, ele acabou sendo internado porque ele estava ficando só na posição de um pássaro, né? Na cama dele e tal. Ele foi fazendo aquele trabalho de introversão, né? E ele só ficava numa posição do pássaro, né? Então, assim, Nabucodonosor, no Antigo Testamento, a gente vê a história do Nabucodonosor da Assíria, né? Se não me engano, o rei da Assíria. Ele acabou os dias dele como um lobo. Você vê como é que é antigo esse processo, né? Ele acabou os dias dele como um lobo.
Quer dizer que ele passou por esse processo de licantropia, sendo induzido a parecer um animal, né? Num processo de alienação que vai deteriorando, né, a capacidade da pessoa de viver, de conviver, de, né, ter uma vida normal, né? É muito sério isso, né? Mas é possível tratar, é possível regredir esse processo quando nós utilizamos das várias frentes, né? Da frente medicamentosa, da frente psicoterápica e da frente espiritual, desobsessiva, da casa espírita, tá? A pergunta da Leila, vê espíritos, é médium? Está perguntando para mim? Eu sou um médium, mas eu não costumo ver espíritos, tá? Já tive visões assim muito rápidas, en passant mesmo assim, né? Mas não é o que eu tenho mais intuição. Eu tenho mais intuição, né? Eu tenho uma mediunidade que vem exercitando há bastante tempo, né? Que me ajuda bastante, mas não propriamente a de ver e de ouvir, assim como quem ouve alguém falando, não. Mas no campo intuitivo, aí no caso a gente tem bastante intuição, tá? Ok. Certo. Nossa, já estamos na hora, né, pessoal? Acho que é bom a gente ir finalizando, né? Semana que vem a gente termina, então, tá? Termina assim, a gente vai continuar, né, o capítulo aí, né? A gente continua no... Termina esse capítulo, a gente vai continuar nesse capítulo, né? Mas é muito interessante, né, pessoal? E fala muito, muito alto para as nossas vidas, né? Porque vocês mesmos trazem casos aí, situações que vocês estão vivendo, já viram, né? Isso aqui é o que mais acontece no dia a dia, né? Então é importante a gente conhecer mais, para que a gente saiba como tratar isso tudo, tá? Vamos então, pessoal, agradecer aos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, nosso Criador, nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade. Nós agradecemos todas as bênçãos que recebemos durante o estudo, porque temos a certeza de que durante o estudo fomos socorridos, fomos amparados, nos aplicaram passes, nos auxiliaram no nosso corpo físico, nas nossas emoções, no nosso ambiente familiar, auxiliaram irmãos que estavam precisando de ajuda próximos a nós, nos ampararam de 1000 formas diferentes, para que ao finalizarmos pudéssemos estar com a paz que nós estamos neste momento. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado. Que Jesus abençoe a todos, viu? Muita paz a todos. E até a próxima, né? Terça-feira estaremos juntos novamente, tá? Um abraço. Até mais.